Amém, meus queridos e amados irmãos. Jesus é o nosso Senhor. Sejam muito bem-vindos a esse novo começo aqui que vamos ter com o projeto Livro na Minha Mão, especificamente com esse livro aqui, A Hora da Mudança, do nosso irmão Pedro Dong. Um livro que vai nos levar e vai nos ajudar a poder ganhar, nesses últimos tempos em que estamos vivendo, uma atitude mais aberta, mais proativa e com um coração mais consagrado ao Senhor, para nós cumprirmos o plano do Senhor. E eu espero que essa mensagem e as próximas que serão compartilhadas, o Senhor possa falar com todos vocês, amém? Então, nesse primeiro capítulo, vai falar sobre a verdade absoluta do universo. Nós sabemos, e não é para discussão nesse vídeo, que a verdade absoluta do universo é o próprio Deus, ok? Ele, amados irmãos, Deus é a realidade absoluta do universo, todo procede dele e é feito para ele, para o seu propósito eterno, e todo tem sentido quando nós vemos que todo está dentro do plano eterno de Deus. O grande problema que nós temos agora é que a mentira, a proposta de Satanás, que é o engano, a astúcia e a mentira, tem invadido os corações de muitas pessoas, e especialmente o que mais preocupa é o coração dos cristãos, dos filhos de Deus. Nesse tempo em que estamos vivendo, em que Satanás ele tem intensificado a sua astúcia para enganar as pessoas, porque ele é o pai da mentira, o pai do engano, nós, amados irmãos, precisamos estar afirmados na verdade, principalmente na experiência da verdade que nos dá a realidade. Quando nós temos a realidade que é o próprio Deus sendo experimentado subjetivamente em nosso viver, não tem mentira que nos afete. A verdade é a realidade quando ela expressa, que ela revela o próprio Deus, ela faz cair por terra a mentira, ok? Então, o que nós queremos ver aqui agora, o problema principal, não é se existe ou não existe a verdade. A verdade, já sabemos que é o próprio Deus. Ele é a única verdade absoluta do universo. Não existe outra. Ele é a realidade de todas as coisas do universo. E eu quero dizer, ele é um manancial profundo de realidade para todas as pessoas. Só que o mundo está precisando que os filhos de Deus, que temos sido alcançados pela palavra da verdade, que é o Evangelho, que mostra quem somos nós, o que nós somos e para que nós fomos criados, manifestem essa realidade. E essa é a função principal da igreja hoje. A função principal da igreja é nós sermos coluna e base da verdade, segundo está em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 16, e que quando essa verdade ela é manifesta, ela se torna uma evidência. Aqui o versículo 16 diz, evidentemente grande é o mistério da piedade. Evidente. Quando algo se torna evidente, não tem como refutar. Então essa evidência que é manifestada pela igreja como coluna e base da verdade, que é a nossa função, amados irmãos, é refletir essa verdade para a vida das pessoas. Nós somos luz, nós somos sal da terra, nós trazemos com o nosso viver e o nosso andar a realidade. E essa realidade ela é trabalhada em nós por meio da palavra. A própria palavra, que é o próprio Deus, que é o canal, o meio para Deus trazer a realidade do Pai, ela é trabalhada em nós, ela nos lava da mentira, ela nos lava das consequências do velho homem, das consequências das velhas coisas, e ela nos renova, colocando em nós realidade. A pergunta é, nós somos hoje a testemunha de fato da verdade? Em nosso viver nós estamos testificando, manifestando, revelando o mistério da piedade para as pessoas, mostrando que existe sim
uma realidade absoluta do universo e que o que precisam as pessoas é a revelação e experiência dessa verdade na vida delas. Então nós precisamos avaliar um pouco onde está, ou como está a nossa condição na hora de nós, de fato, sermos a testemunha da verdade e a coluna. Então, por que Deus precisa de nós, amados? Uma das coisas que Deus precisa é porque Deus habita em outra dimensão. Deus não está em essa dimensão física. Segundo Isaías 57, Ele habita no alto e sublime lugar, mas habita também com o contrito e abatido de espírito. Vamos ler aqui, Isaías 57, versículo 15. Ele diz: porque assim diz o alto e sublime. Está falando da pessoa de Deus, que Ele não está nessa esfera física, Ele está, aqui descreve, né, esgotando a linguagem humana, alto e sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Então, a nossa linguagem, ela chega ao limite para poder descrever quem Deus é. Ele é santo, Ele é sublime, Ele habita a eternidade, ou seja, Ele habita em outra dimensão, em outra esfera, e os homens não têm acesso a esse Deus maravilhoso. Não porque Deus não queira, mas por causa da consequência do pecado. Vamos ver agora. O qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, o grande problema que existe é que Deus criou o homem para habitar esse homem, para que esse homem possa ter comunhão, contato direto com Deus, mas por causa do pecado, por causa da queda e da rebelião, o homem se contaminou. E uma das consequências do pecado e da contaminação é que o homem se tornou com um coração endurecido, um espírito morto. E essa condição não permite o homem ter contato com um Deus que quer de fato nos alcançar. Então, amados irmãos, tudo que nós precisamos está nele. Vamos ver aqui, Tiago. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 16, um versículo muito rico. Ele diz: não vos enganei, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Amado, tudo que nós precisamos, de fato, o que o homem intrinsecamente, essencialmente precisa, não está nessa esfera física, está na esfera espiritual. Nesses dias eu vi uma notícia de pessoas que ganharam a lotérica, ganharam a loteria, o prêmio mais gordo, né? Maior. E essas pessoas viraram de um dia para outro rica. E essa virada de condição financeira se tornou a maldição para essas pessoas, arruinando suas próprias vidas. Então, amados irmãos, tudo que nós temos nessa esfera física não é o essencial, não é o que realmente, de fato, o homem precisa. O que nós precisamos é do dom perfeito que são lá do alto. Não esqueça isso. Você pode estar buscando, sim, deve procurar em seu dia a dia, melhorar, trabalhar, se Deus permitir um meio para melhorar financeiramente e abençoar você, e assim você se tornar um ministro de riquezas materiais, dar uma melhor condição para sua família, glória a Deus por isso. Mas não torne isso o alvo do seu viver, procure o que é essencial, e todas as coisas serão acrescentadas, porque o que Deus quer guardar principalmente é seu coração. Onde estiver o teu tesouro, aí estará teu coração. Se nosso tesouro são as coisas lá do alto, são o dom perfeito, que é o próprio Deus como essência, como nossa vida,
o nosso coração será guardado. Mas se o nosso tesouro que nós apreciamos e damos prioridade são as coisas materiais, o nosso coração será de fato corrompido. Princípios de todo mal, o amor ao dinheiro. Então vamos guardar o nosso coração, vamos ter mais comunhão com Deus, vamos ler mais a palavra de Deus, vamos ouvir mais a palavra de Deus, vamos imergir mais na palavra profética. Ela vai nos lavar, ela vai fazer a obra e ela vai dar verdadeiro sentido a nossas vidas, casamento, família. Que maravilhoso! E aqui diz que esse dom perfeito são do alto, lá do alto, descendo do Pai das luzes, aleluia. O Pai das luzes é o próprio Deus, que não tem variação nem mudança, glória a Deus. O único que não varia, segundo a física, é a luz, segundo o que mostrou a teoria de Einstein. O único que não varia no universo é a luz, ela é constante, ela nunca varia. Isso está fazendo referência a um Deus que nunca muda, um Deus que sempre é novo, que sempre é rico, que sempre nos ama e que tem o melhor para todos nós, amém? Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, louvado seja o Senhor. Que versículo maravilhoso. E tem outro versículo também aqui que tem sido muito novo nesses últimos dias para nós, que é Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Está falando de novo da nossa origem, do nosso verdadeiro endereço, que é o próprio Pai, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Que maravilhoso! Já nós fomos abençoados. Tudo que Deus tem para dar-nos, já nos deu em Cristo. Só que isso está na esfera celestial. Então vamos buscar mais as coisas lá do alto, as coisas onde está Cristo sentado à direita de Deus. E isso realmente vai nos tornar felizes, pessoas que amam o Senhor, amam as pessoas. Oh Senhor Jesus, que graça maravilhosa, amados irmãos. Eu antecipo que não vai dar para falar tudo, mas vou pelo menos dar aquilo que eu possa falar até chegar ao tempo estabelecido aqui. Todo homem com coração quebrantado e humilde tem acesso a Deus por meio do Evangelho. Então, se precisam de duas coisas para o homem ter acesso a essas bênçãos, a essa verdade absoluta. Uma é a verdade do Evangelho. Então, a verdade é o Evangelho, Cristo é a verdade. Cristo morreu, o homem está em pecado, morrendo em pecado. O homem é pecador, não, é impossível ele se salvar. Cristo derramou seu sangue, veio como homem, se encarnou, a verdade se fez carne. A palavra se tornou carne, habitou entre nós, cheio de graça e de realidade. Ou seja, a ponta do rio que nos vai levar à origem de todas as coisas, que é o Pai e o próprio Cristo. Amém? Então, essa verdade é que Cristo já morreu por todos nós, já foi crucificado, já resolveu todos os quesitos para o homem ser aceito pelo Pai. O homem o que precisa é crer na crucifixão, na morte, que o Senhor morreu e ressuscitou. Mas o homem precisa de um coração humilde e quebrantado. Então, Deus habita onde? Habita na eternidade, no alto e sublime lugar, mas também habita com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o coração dos contritos e vivificar o espírito dos abatidos. Louvado seja o Senhor. Então, amados irmãos, tem alguma coisa que está nos abatendo, que está nos quebrantando? Alguma experiência que nos quebrantou, que nos humilhou? É porque Deus permitiu isso para quebrantar seu coração. Porque muitas vezes nosso coração está endurecido e não aceitamos a Deus como realidade por causa de que o nosso coração está limitado e buscando coisas que não tem nada, não tem relação essencial com aquilo que Deus quer nos dar. Então, graças a Deus pelo quebrantamento. Isso também está em Lucas 4:18, também em João 7:22, que o Senhor veio a pregar o Evangelho aos pobres,
Aqui não é pobres financeiramente, é pobreza espiritual, pessoas que se esvaziam, que já não confiam em seus recursos humanos para fazer algo por si mesmos, que já desistiram deles mesmos. Então aí eles levantam as mãos e clamam ao Senhor. Então que maravilhoso quando o Evangelho, eu espero que o Evangelho tenha chegado a todos vocês que estão ouvindo esse material. Amém? Então já sabemos, né, que por causa da queda, o homem hoje não tem acesso, por causa da queda em Gênesis, o homem ficou desconectado, sofrendo a tragédia da desconexão, e o ser tripartito, o espírito, alma e corpo do homem ficaram contaminados pelo pecado. O espírito ficou amortecido, a alma se tornou o ego, o homem quer viver agora a independência de Deus, e o corpo, que foi criado para servir e para expressar a Deus nessa esfera física, se tornou carne, ou seja, a habitação de uma natureza perversa, caída, corrompida. Oh Senhor Jesus, mas graças a Deus que, apesar de o homem ter sido limitado a ter acesso à árvore da vida, aleluia, teve um rio que está saindo agora do Éden para alcançar o homem. Então, amados irmãos, o que nos dá utilidade é nós restabelecermos a nossa conexão com a graça de Deus. Hoje, na atualidade, temos os telefones smartphone, né? Que eles têm utilidade realmente com conexão à internet. Quando um equipo, um aparelho moderno agora não tem conexão, fica inútil. Igualmente o homem, o que dá utilidade é a conexão. Hoje você e eu vivemos conectados com Deus em nosso dia a dia. Por que muitas vezes não chegamos a ser úteis a Deus? Vendo tantas pessoas passando necessidade por falta de conexão. A conexão divina está tem alguma coisa que está interferindo na nossa conexão. Então nós precisamos restabelecer por meio do arrependimento, por meio do Cordeiro de Deus. Precisamos voltar nosso coração ao Senhor, precisamos voltar à sua palavra. Amém? Essa é a verdade, amados irmãos. Isso realmente vai dar uma virada em nossas vidas. Ok? Então, amados irmãos, tem vários versículos. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou seja, carecem do sinal divino. O homem foi criado para ter comunhão com essa glória, que é o próprio Deus. Isaías 59, 1 diz que os pecados, vamos ler esse versículo. Isaías 59, versículo 1 nos mostra: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Então o detalhe, ou seja, a disposição de Deus é plena. O problema está com o homem. Ni surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Deus tem sua mão estendida, Deus tem seus ouvidos prestos, mas as vossas iniquidades, diz o versículo 2, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, amados irmãos, o homem, você e eu, precisamos restabelecer esse sinal. Precisamos nos conectar com Deus. Precisamos voltar nosso coração a Ele e a sua palavra. Eu quero fazer uma ênfase. Amados irmãos, vamos voltar à sua palavra. A Bíblia, leitura, comunhão com Deus. Mas também eu quero encorajar você voltar à palavra profética, o que Deus fala nesse tempo, porque Deus quer fazer algo nesse tempo. Deus está vivo, Deus é um Deus que fala, um Deus que é dinâmico, que quer fazer algo agora, e quer fazer algo não por um indivíduo, quer fazer algo por meio do seu corpo. Quando você lê o primeiro capítulo, você vai ver que Deus quer gerar um exército, uma noiva, algo coletivo, algo corporativo, que para o agrado de Deus e também para vencer e colocar fim à mentira de Satanás nessa terra.
Tudo isso Deus gera por meio da lavagem da sua palavra. Efésios capítulo 5 diz isso. Vamos ler Efésios 5. Acho que versículo 23. Perdão, 26. Para que a santificasse. Está falando da igreja, do processo da santificação da igreja. A mudança metabólica da constituição da igreja, que Deus quer colocar os elementos santos em nosso ser, tendo-a purificado, santificar-se, tendo-a purificado. A purificação tem a ver de quitar os elementos negativos. Tudo isso é feito pela palavra, por meio da lavagem de água pela palavra. Então, a palavra, meus irmãos, é um manancial que está correndo, que está fluindo para nos lavar, para nos purificar, e ela vai nos tornar algo coletivo a favor de Deus, para o agrado de Deus, para nos unirmos a Ele e para também vencer o inimigo. Até temos a história da guerra final de Armagedão, de Apocalipse, Deus vencendo Satanás e seu exército. Então tudo isso é coletivo. Então Deus quer gerar isso por meio do seu falar profético, da sua profecia hoje para a igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz a essa igreja. Então não é suficiente o que o Espírito diz em nosso dia a dia, que é muito importante nós ouvirmos o Senhor em nosso íntimo, em nossa intimidade com Deus. Nós também precisamos ouvir o que Deus diz a essa igreja, para gerar vencedores. Louvado seja o Senhor. Então isso é maravilhoso, são princípios que nós precisamos entender e praticar, ok? Então uma coisa não elimina a outra. São verdade, amados irmãos, que nós precisamos entender. Muitos cristãos estão desequilibrados por causa de não entender o equilíbrio da verdade da palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, o que mais? Amém. Então, essa verdade, o homem somente pode ter acesso por meio da fé. Então, o que é a fé? Segundo Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé, que é a fé? A palavra aqui, certeza, dá como entender como que sim, eu preciso ter certeza, eu preciso crer, sim, com o esforço, né, de crer. E não é assim. A fé é um elemento que não está em nosso ser natural. A fé é um elemento divino que também vem lá do alto, do Pai das luzes. Somente vem pela mensagem do Evangelho. No dia que nós cremos, que nós ouvimos e começa, Deus coloca um elemento em nosso interior que se chama fé. Essa palavra, por certo, certeza, é a palavra no grego hipóstase, que é para descrever a substância de Deus. Ou seja, como que Deus tem algo, uma substância que Ele precisa colocar em nosso interior para gerar fé em nossas vidas, ok? Então a fé é a substância das coisas que se esperam. Como eu tenho certeza de que algo não chegou mais, eu sei, eu tenho evidência, eu tenho algo em mim que evidencia que isso aí é real. Eu preciso dessa substância. Então, a convicção de fatos que se não vem, ok? E Romanos capítulo 1, versículo 17, um versículo interessante também. Ó Senhor Jesus, diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Outras versões de fé para fé. Como está escrito, o justo vivirá por fé. Então,
essa justiça que Deus, a justiça de fato também é o resultado de Deus ter colocado a verdade em nosso interior. A justiça é aquilo que agrada a Deus, e a justiça ela vem por meio da verdade, que é o próprio Cristo. Então, como eu posso ganhar a justiça de Deus? Pela mensagem do Evangelho, diz aqui, se revela no Evangelho, de fé em fé. O que quer dizer isso? Que a primeira fé aqui, de fé, a primeira, tem a ver com o conteúdo do Evangelho, com a verdade do Evangelho. Ok? É o que nós chamamos a fé objetiva. É o conteúdo da mensagem do Evangelho. Mas quando ela é falada pela boca do profeta, quando ela é anunciada, quando ela é lida por meio de um coração quebrantado, então ela gera fé, de fé, para colocar a fé subjetiva, ou seja, se coloca a substância em nosso interior. A partir de aí, eu posso viver por fé. O justo, isso nos torna justo por ter crido, e essa justiça nos leva a viver por fé. Então, o justo vivirá por fé aqui, é a justiça subjetiva, aquilo que entrou em nós e nos levou a ter um andar conforme o coração de Deus, um andar que agrada a Deus. Isso, amados irmãos, é a verdade. Então, é algo maravilhoso. Então, nós podemos andar por essa justiça, mas ela precisa ser purificada. Isso está em 1 de Pedro 1:7, que a nossa fé ela precisa ser purificada, porque ainda quando ela entrou em nós, ainda existem em nossos corações outros elementos que contaminam a fé, que nos fazem duvidar, que nos fazem argumentar do que Deus fala, do que Deus faz. Então isso precisa sair do nosso interior. Oh Senhor Jesus, então hoje, amados irmãos, hoje Deus concedeu ao homem o acesso por meio da fé a todo o desfrute da graça, para ganhar essa realidade por meio da riqueza de Cristo. Hoje, amados irmãos, as riquezas da graça, da realidade, hoje são um banquete que está sendo servido hoje pela igreja, por meio da sua palavra. Isaías 55:1. Oh Senhor Jesus, maravilhoso esse versículo. A todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. 5. Vinde e comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Que maravilhoso. Então, essa aqui é uma descrição da graça, que Deus não conta com nossos recursos para nós podermos adquirir as riquezas ilimitadas de Deus. Elas somente são desfrutadas por meio de um coração contrito e humilhado. Então elas estão servidas como um banquete. Lucas capítulo 14, versículo 16. Lucas 14, versículo 16 diz: ele, porém, vou ler aqui 15. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Hoje, amados irmãos, essa grande ceia já está servida, essa mesa já está servida. O Senhor está tocando, diz Apocalipse 3, o Senhor está tocando na porta, está esperando você abrir o coração para você ceiar junto com o Senhor, comer junto com o Senhor, se alimentar dessa riqueza da graça. Nós precisamos abrir a porta ao Senhor e deixar o Senhor se sentar conosco nessa mesa.
Amém? E essa mesa hoje está em nosso coração, está em nosso espírito. Então vamos abrir o nosso ser. Ele está convidando a muito. Já você foi convidado, já você entrou, já você deixou entrar Cristo em seu coração, já está hoje na mesa comendo com Ele. Ou ainda o nosso dia a dia e o nosso andar cotidiano está nos distraindo de comermos dessa verdade, dessa realidade, dessa graça insondáveis de Cristo, que está sendo servida hoje pelo Pai. Versículo 17 aqui de Lucas 14. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados, ou seja, nós que fomos convidados: vinde, porque todo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Então, não sei que excusa nós estamos colocando para hoje não entrarmos no desfrute dessa graça. Mas qualquer uma delas não vai ser aceita pelo Senhor. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-la. Rogo-te que me tenhas por excusado. E outro diz: casei-me e por isso não posso ir. Então que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e nos ajude, porque a única maneira, meus irmãos, de nós podermos ganhar essa realidade, que não é um conceito, que não é uma ideologia, que não é uma filosofia, é uma pessoa. É a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito. Oh Senhor Jesus. Vou ler aqui alguns versículos, exemplo. João capítulo 3, versículo 32. É um versículo que revela essa verdade. 3:32 diz: oh Senhor Jesus. João 3:32. E testifica que o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita a sua testemunha. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez certifica que Deus é verdadeiro. Então, esse versículo aqui mostra de que a verdade é revelada por meio do Filho. Capítulo 15, versículo 14, 16, perdão. Então você e eu precisamos ter uma experiência com Cristo, com a pessoa do Filho. Em João capítulo 14, versículo 16, nos diz que nós precisamos ter uma experiência com a pessoa do Espírito. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da realidade, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Ou seja, hoje o Espírito foi dado a todo aquele que crê, como o outro Consolador, o Espírito de realidade. Você e eu estamos experimentando a pessoa do Espírito em nosso interior. Hoje nós somos sensíveis ao Senhor. Capítulo 16, versículo 13, nos diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá todo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, toda a experiência que nós podemos ter com a verdade, que é uma pessoa, é por meio da pessoa do Filho e da pessoa do Espírito. Amém? 1 João 5:20 também nos diz isso. Então, precisamos ter uma experiência com a pessoa do Filho. Oh Senhor, então eu vou resumir aqui nos últimos pontos, porque meu tempo esgotou. Hoje, nós temos substituído Deus, porque se nós substituímos Deus, as consequências de ter deixado Deus como, olha, eu não estou falando que você parou de pensar que crê em Deus. O que estou falando aqui é um pouco mais profundo. É se você e eu paramos de experimentar a pessoa de Deus. Porque ainda que não nos tornamos incrédulos no conceito, amados irmãos, há consequências de não experimentar o que de fato é a realidade, que é o próprio Deus.
as consequências são as mesmas. É nos degradarmos, nos corromper. E isso está em Romanos capítulo 1, eu quero convidar você depois a ler todo o capítulo 1, a partir do versículo 16, 18 de Romanos. As pessoas que decidiram não crerem em Deus, elas se degradaram e Deus entregou ela à imundícia. Porque a consequência de deixar Deus como realidade e deixar a verdade, e o homem se corrompe, se degrada. Então o elemento que dá substância ao homem é o próprio Deus. Então hoje, amados irmãos, não podemos deixar de ter uma experiência com a pessoa de Deus, que é a realidade. 1 Timóteo 2, 3 nos diz que Deus quer que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então esse pleno conhecimento da verdade é o conhecimento da experiência da pessoa de Deus. Não é um cúmulo de conhecimento que você vai ganhando e vai engavetando, vai colocando em seu armário espiritual. É a experiência de nós termos, de conhecer a Deus em nosso dia a dia. Então, se ainda não chegamos à plenitude, por que muitas vezes nós paramos? Por que nós freamos? Por quê? Porque a consequência, meus irmãos, de nós pararmos de desfrutar a pessoa de Deus, não é ficar somente parado no ponto onde eu fiquei. É que você começa a recuar espiritualmente. Você começa a se degradar espiritualmente. Você não percebe isso, mas isso vai acontecendo e você a cada dia se torna mais morto e se torna até incrédulo. Então, isso precisamos tratar com isso. Então, João 8:32 nos diz que se conhecemos a verdade nos libertará. Então, esse conhecimento da verdade não é algo que aconteceu de um dia e já sou liberto. Você e eu estamos ainda nesse corpo carnal, sujeito ainda a paixões da carne, da concupiscência. E se você e eu não temos uma experiência com a verdade no seu dia a dia, você vai voltar à escravidão. Você vai voltar a ser cativo pelas coisas da carne, as coisas do mundo, as coisas velhas. Então, o que nos liberta no nosso dia a dia é ter uma experiência com a verdade, Senhor Jesus. Então, como podemos nos posicionar pela verdade? Amados irmãos, é por meio do desfrute da palavra e por meio do Evangelho. A nossa posição como filhos de Deus, e na única coisa que devemos nos posicionar é por causa da verdade do Evangelho. Não devemos tomar posição política, filosófica, ideológica. Esse não é o nosso caminho. Nunca deu certo o povo de Deus se posicionar política, filosófica, ideologicamente. Nós devemos nos posicionar pela verdade, a realidade da pessoa de Deus e pregar o Evangelho às pessoas. Isso está em 2 Timóteo 2:9. Então, a nossa função é manifestar essa verdade. Aleluia. E só essa verdade gera o que Deus quer produzir: um novo homem, a igreja, a noiva de Cristo, aquela que vai se unir a Deus, a Cristo, mas também aquela que vai derrotar a Satanás, seu exército e a estratagema de Satanás do engano para enganar as pessoas. Então eu espero, só consegui falar alguns pontos do primeiro capítulo, mas eu quero encorajar você a fazer a leitura desse livro, que eu confesso que um livro não é um leite leve, realmente é carne, é um alimento muito sólido. Então devemos ler ela com oração, meditando um pouco nessa palavra, para que ela possa se constituir em nós e possa ser de muito proveito, amém? Então estamos nos últimos tempos, amados irmãos. Precisamos realmente ter uma experiência mais profunda com Deus e sua palavra, e que realmente possamos nos tornar membros ativos do corpo de Cristo, amém? Então Jesus é o Senhor, até a próxima, Deus abençoe.